escrevendo aos Coríntios, ele disse: pois assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Este grande texto do Evangelho segue de perto depois que Paulo enfatiza dramaticamente: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e se tornou as primícias dos que dormem. Versículo 20 deste capítulo. Cristo, melhor dizendo, é o primeiro de uma grande colheita a seguir no devido tempo, ou seja, a colheita da ressurreição. Assim como ele, Cristo, desfruta de um corpo novo e incorruptível, assim também todos os que confiam nele em vida, embora também experimente a morte, vão ter um corpo como o dele. Isso não é especulação ou uma esperança fantasiosa para Paulo, mas um futuro absolutamente certo. Cristo é, neste momento, ressuscitado. Outros o seguirão nesta ressurreição também, como a dele. Não é apenas lógico para Paulo, mas judicial ou justo, como ele sugere pelos seguintes versículos, o 21 e o 22 deste mesmo capítulo de 1 Coríntios. Visto que o homem Adão foi o canal para a morte, então o homem Jesus será o canal para a ressurreição. Paulo continua em nosso texto com verdades paralelas, destacando a calamidade atual com a realidade futura e a entrada que é prioritária. A calamidade atual ou presente é que todas as pessoas dentro ou relacionadas a Adão morrem. Este fato verificável implica que este é um problema humano, tanto de propriedade individual quanto universalmente aplicado. Romanos capítulo 5 nos diz que um homem trouxe o pecado ao mundo, mas também afirma que todos pecaram. Com a desobediência de Adão vieram as consequências: maldição, condenação e corrupção. O homem é responsável pelos problemas que o pecado causa. O pecado do homem é a causa raiz da condição atual deste mundo, não o resultado de uma influência infecciosa no processo evolutivo há milênios ou no círculo perpétuo da vida. Quando as pessoas alegorizam ou rejeitam a narrativa da criação, Deus, o pecado e as consequências eternas podem ser percebidos como fantasia. O número diário de mortes é, de fato, evidência da verdade de Deus e da grande calamidade que o pecado causa. Todos nós temos uma ligação inegável em Adão e, portanto, todos enfrentamos a morte. No entanto, Paulo apresenta outra declaração de verdade, de uma realidade futura. Assim como a morte é certa para os pecadores, a ressurreição é certa para os crentes em Cristo Jesus. Apenas uma pessoa veio a este mundo não naturalmente ligada em Adão, Jesus de Nazaré, Cristo o Senhor. Ele não trouxe a natureza de Adão. Ele teve um corpo humano, mas não a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Ele, Jesus, que recebeu este nome quando nasceu, é o Filho eterno de Deus, que nasceu de uma virgem, a semente prometida da mulher, lá em Gênesis capítulo 3, prometida a Adão e Eva, lá no jardim, depois do pecado. Ele herda os direitos, ou seja, Jesus, o Filho eterno de Deus, como homem, ele herda os direitos reais de Davi através da linhagem de José, mas nada da natureza pecaminosa de José ou Davi em Adão. Sua humanidade estabelece um novo começo para o homem em perfeita relação com Deus, ao oferecer a si mesmo na cruz do Calvário.
Ele apresenta a Deus o único sacrifício, ou apresentou, melhor dizendo, a Deus o único sacrifício que capacitaria qualquer outro a se reconciliar com Deus. O novo e vivo caminho foi assegurado até Deus por meio de Jesus Cristo, e todos os que vêm a Ele para a salvação pela fé estão seguros nele. Cristo provou sua afirmação, pois ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. Embora a morte possa vir para o crente, todos em Cristo serão vivificados ou ressuscitados no arrebatamento. A ressurreição produzirá um corpo novo e incorruptível, como o corpo de nosso Senhor ressuscitado. Paulo, escrevendo aos crentes filipenses, e falando desse assunto, ele disse: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Paulo também escrevendo aos crentes de Tessalônica, os tessalonicenses, ele disse: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. Ou seja, os irmãos, os crentes que já dormem, os salvos, não vos entristeçais com os demais que não têm esperança nesta ressurreição para a vida, para o arrebatamento. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. As palavras do apóstolo Paulo, esses versículos estão em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 a 18. Com a morte certa para todos em Adão, mas a ressurreição assegurada para todos em Cristo, chegar a Cristo deve ser uma prioridade, ou seja, chegar a Cristo para ser salvo. Todo pecador está condenado ao inferno por causa dos seus pecados, mas Cristo pode libertar este pecador do inferno, transformar a sua vida e prepará-lo para o arrebatamento. Se ele morrer, vai ser transformado quando ele voltar, seu corpo transformado, e vai ser levado também com os outros para o céu. Tudo o que resta em Adão está perdido. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ele também disse a um homem chamado Nicodemos, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Esses versículos que acabei de citar estão em João capítulo 10, versículo 9, e no capítulo 3, do versículo 16 e 21. Eu digo e concluo esse vídeo
que a pessoa salva morrendo antes do arrebatamento, antes da vinda do Senhor Jesus, a sua alma, o seu espírito vai para o céu. Paulo disse que ele desejava partir e estar com Cristo, que era isto ainda muito melhor. Este salvo, alma e espírito no céu, seu corpo aqui na sepultura, mas está chegando o dia em que o Senhor vem para o arrebatamento. Os crentes vivos serão transformados. E aqueles que foram levados para o céu, eles voltam, seu espírito e alma voltam com o Senhor, entrarão nos seus corpos e vão ser transformados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo diz que eles vão ser ressuscitados, transformados, até mesmo primeiro do que os vivos. Mas isto é um lapso de momento que na nossa visão humana não seria nem primeiro e segundo, mas um lapso de momento eles serão tirados da sepultura, seus corpos transformados, corpo, alma e espírito, e a mesma coisa acontecerá com os vivos. Os corpos transformados vão ser num abrir e piscar de olhos, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Isto acontecerá e vamos nos encontrar com o Senhor Jesus ali nos ares, e dali vamos para a casa do Pai. É isso que ele prometeu em João capítulo 14, que ele voltaria e nos levaria para si mesmo, para que onde ele estivesse, nós estaríamos também. Você está preparado para isto? Você já está em Cristo? Ou você está em Adão, perdido, esperando a morte, não só a morte física, mas a morte eterna? Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte eterna, mas que também o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para você estar em Cristo, você tem que crer nele, confiar nele, descansar nele como seu Salvador pessoal. Então você estará em Cristo. É uma nova criatura, uma nova criação feita por Deus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro